Sejam bem-vindos, notáveis, a mais um Notável Cast direto da Fitness Brasil 2025, Fitness Brasil Expo. Expo. Tô aqui com o Arthur Monteiro. Arthur, quanto tempo você já participa dessa feira? Só pra eu saber. Cara, desde o início. Desde o início, desde quando nem existia. Que não era isso, era Fitness Brasil. Eu Fitness fui nos Brasil. Primeiros eventos lá na Fitness Brasil, década de 80. O Tavico veio aqui e disse que a primeira foi na USP e depois Sim, passou para... primeiro foi na USP, Para Santos. É. Você já estava nessas aí? Já tava. Que legal. Arthur, primeiro, quero parabenizar o seu trabalho e agradecer, eu já falei isso algumas vezes pessoalmente, agradecer a sua trajetória, que é fantástica dentro da educação física. E o que eu quero saber é isso, você vendo essa transformação do fitness e vendo como está a feira hoje, e pelo que eu fiquei sabendo, é provável que a feira fique ainda maior no ano que vem, e praticamente dobrando de tamanho do que era o ano passado, se a gente for considerar. Como é que você vê esse cenário? Por que tem crescido tanto? Lá desde 1991 começou? Acho que foi em 91. Para agora, assim, o que você mais vê de mudança no mercado fitness? E que a gente pode aproveitar, né? Entender assim, aconteceu isso, daqui em diante, o que será que a gente consegue aproveitar ou prever? Vou trazer um retrospecto desde quando eu iniciei lá na ginástica. Que a gente teve... Eu sou da segunda geração. A primeira geração foi do Mauro Ghiseline. O Mauro Ghiseline praticamente trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil. Ele contou para mim. E aí ele formou o Paulo Aquial, o Fernando Recco, o Tadeu, e eu entrei nesse bolo, né? Então, mais alguns. Então a gente está falando da década de 80, o que era academia. Existia musculação, mas era só as fichas, o pessoal fazia o que estava na ficha, não tinha muita profissionalização, e tinha as aulas de ginástica que começaram a bombar. E a gente foi para essa linha. Então, começando lá na década de 80, eu comecei a analisar toda a jornada das academias ao longo do tempo. E você veio da ginástica? Eu vim da ginástica. Eu vim da ginástica. Como é que é? Aeróbica? E era só tinha aeróbica, não tinha outra coisa. Localizada veio depois. E aí vem o Paulo Aquial também com as... Eu comecei a dar aula de ginástica em 85. O STEP veio em 90. Uhum. A localizada tinha Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo não se tinha muito. Nós estamos aqui em São Paulo, né, gravando esse podcast. Se eu colocar um step aqui hoje, você consegue fazer uns passinhos ritmados? Ainda dá. Dá? Ainda dá. Pô, é legal, queria ver isso aí. Queria ver isso. Ainda dá. É igual andar de bicicleta, a gente não esquece, né? Não esquece. Mas o que eu vejo assim, as academias elas foram obrigadas a se profissionalizar. E a partir do momento que existe essa necessidade, eu acho que a convenção começou como IRSA, né, de negócios, e agora Fitness Brasil Expo. Eu acho que é justamente o que veio para ajudar nessa profissionalização. Pensando em equipamentos, sistemas, é isso? Equipamento, sistema, networking. Isso aí. Porque quem é empresário, quem é empreendedor, é uma vida solitária, né? Então, se a gente pensar lá atrás, o dono da academia, eu fui dono da academia, cara, você era sozinho, você não sabia parte de gestão, marketing, vendas. Não tinha nada. Não tinha, você tinha que nada, pegar acesso, muito difícil. Não tinha. Então hoje está muito mais fácil. E para o profissional de educação física hoje, que também está aqui, né? Porque aqui é uma feira que tem muito profissional, ao mesmo tempo tem muito dono de academia. Para o profissional que vê essa mudança, ou que está acompanhando essa mudança, assim, o que ele pode esperar daqui em diante, vendo esse crescimento, cara, não sei nem que palavra usar do crescimento de academias no Brasil, né? Porque todo mundo que vem aqui, conversa comigo de qualquer franquia, né, ou academias que já possuem franquias, eles estão falando, estamos abrindo 40, 100, 200 no ano que vem, é uma coisa assim que, né? Sim. Todos eles estão ainda num ritmo de crescimento. O que o profissional pode esperar também com esse ritmo de crescimento, na sua opinião? Eu acho que o mercado ele vai abrir, já está abrindo, né? Então o profissional, eu acredito que ele tem que se profissionalizar mais, cada vez mais. E a gente vê hoje a formação muito ruim. Né? Quando você fala uma faculdade de educação física só online, o quanto que esse indivíduo tem a parte prática
para ir para o mercado de trabalho. Porque você ter só conhecimento teórico, a hora que você vai para é outra realidade. Eu fico analisando assim, a minha geração é uma geração que teve muita prática e pouca teoria. E a gente foi obrigado a correr atrás da teoria, porque não se tinha. A gente testava muita coisa e não tinha muita fundamentação científica. E por que não tinha? A gente não tinha acesso. Né? Eu não sei se é da sua época, mas a gente tinha um livro só de fisiologia, que era Matheus e Fox, só tinha esse. Depois veio McArdle. Isso, mas ainda era livre. No início da minha graduação, em 2002, a internet ainda não tinha um acesso tão fácil ainda, né? Tinha ali um pouco de acesso, mas ainda os artigos científicos não eram tão fáceis. Então você tinha que pegar livro na biblioteca mesmo, né? Os livros de fisiologia do exercício, né? Cat McArdle, enfim, esses livros aí, ou outros tipos de fisiologia. Mas ainda era muito do livro, né? Depois, quando eu fui para o mestrado, 2010, que aí a gente começou a ter um pouco mais de acesso à internet e os dados. Você imagina eu fazendo mestrado em 96? Imagino, só livro e artigo... Não tinha internet. Não tinha internet. A gente tinha um disquete do Sport Discos, a gente tinha que agendar 30 minutos na biblioteca. Eu saía de São Paulo e ia para a Unicamp, ou seja, 1h20 de viagem, para ter acesso por meia hora, copiava por rápido artigo, e ia para... Colocava no disquete para você levar para casa. Não tinha nem como copiar. Copiava como? Imprimia? A gente copiava, imprimia no Word. Ah, tá. E aí depois ia procurar na biblioteca os artigos que estavam lá. Ah, entendi. Você procurava só a referência. A referência. E aí na biblioteca você ia na revista para pegar o aí artigo. Separava a revista, levava lá no Xerox. Meu Deus, imagina que hoje você ali, ó, Google, baixa o artigo, grande parte deles com livre acesso, inclusive, né? Pô, essa é a transformação, né? E eu tenho visto uma vertente muito grande sobre mentorias, né? Parece que está na moda mentoria. Estou vendo vários profissionais de educação física, né, os mestres, doutores, enfim, fazendo mentorias. Por que essa parece que é a nova tendência, né? Até um tempo atrás, beleza, a gente pode considerar os cursos online. Ali na pandemia, né, estourou isso. Um pouco antes não tinha muito curso online, depois veio o curso online e agora parece que é o momento da mentoria. O que se esperar de uma mentoria ou qual é a vantagem dela frente a outros formatos de cursos? Cara, eu penso que a mentoria, você está mais próximo da pessoa que já passou por aquilo que você está passando. Então, na verdade, você não está comprando só conhecimento, você está comprando acesso. Mas aí, então, você tem que escolher bem a pessoa. Porque você está falando, a pessoa já passou por aquilo. E aí, o que tem muito aí é o mentor que não passou por aquilo, mas ele é mentor. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é só na educação física. Em todas as áreas a gente te ensina a ficar rico e ele nunca foi. Te ensina marketing, mas ele nunca fez. Né? Te ensina a ser empresário, mas a empresa dele é pequena. A empresa dele é pequena. Te ensina a faturar, mas ele nunca faturou. É o empreendedor que a gente chama de palco, o mentor de palco. Então, a mentoria, eu acho que ela acelera o processo. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por mentorias. Né? Muitas, né? Muitas, várias. Então, eu fiz mentoria de marketing digital, lá atrás com o Érico. Né? Isso foi em 2013, 2014, foi quando eu entrei. Aí fiz a mentoria de perpétuo, para ensinar para aprender como é que eu venderia todos os dias. Aí fiz uma mentoria de internacionalização com meu amigo Bruno Capanema. E depois fiquei no Giants, que é uma mentoria para empresários. Fiquei 3 anos lá. E o que você percebeu, assim, ó, quando... Para um profissional hoje que busca uma mentoria, a gente está falando de profissional de educação física que está nos ouvindo, dentro dessas que você buscou, por que você escolheu essas? E qual que é a real vantagem de estar ali dentro, né? Entende a minha pergunta? Sim. Assim, fala um pouco, porque a maioria dos profissionais de educação física nunca foram para uma mentoria. E às vezes eles estão ouvindo aí, o fulano abriu uma mentoria. O que ele tem que buscar, né? Qual é, assim, por que você foi para essas e por que você escolheu esses mentores? Tá, vamos imaginar o seguinte. Quando eu saí da faculdade, eu fui fazer um estágio com um professor da faculdade. Se eu não tivesse feito esse estágio, eu não conseguiria entrar no mercado de ginástica. Então ele foi meu mentor lá atrás. Aí quando eu fui
para o esporte, eu também tive um mentor ali, que foi o Antônio Carlos Gomes. E aí o Antônio Carlos Gomes me conectou só com 3 preparadores, eu vou dizer assim, treinadores ou experts, não sei qual é o termo que eu vou usar, mas 3 expoentes do treinamento esportivo. Ele me conectou com o Matveev. O Matveev assistiu a final da Copa do Mundo na minha casa, em 94. Ele chamava a Gisele, que está aqui, minha esposa está aqui atrás, de filha. A Gisele foi na casa dele, lá na Rússia. Me conectou com o Platonov e me conectou com o Verkhoshansky, só isso. Só isso? Para quem não sabe, são as maiores autoridades em periodização no mundo. Você teve acesso a eles 3 também? Tive assim como o Antônio Carlos Gomes? Acesso. Aqui no Brasil, na Rússia, aqui no Estados Brasil. Unidos? Aqui no Brasil. O Matveev veio umas 4 vezes, toda vez ele era na minha casa, ele cozinhou na minha casa. Então eu bebi da fonte. Então quando você bebe da fonte, isso encurta caminho. Pô, que Isso história, encurta caminho. Então quando surgiu a oportunidade, por exemplo, de fazer a mentoria com o Érico, pô, cara, eu falei, eu tenho que fazer. E se você pegar, não sei se você sabe essa história, se eu já te contei essa história, a gente tinha entrado no marketing digital, a gente estava sem dinheiro. Sem dinheiro. Aliás, eu já comprei o Fórmula sem dinheiro. Cheguei para a Gisele e falei assim, Gisele, eu vou comprar o Fórmula, a gente vai perder o cartão, porque nós não temos dinheiro para pagar. Estavam uns 3 mil na época. 6 mil. 5 mil à vista, 6 mil parcelado. Lembro como se fosse hoje. Isso em 2013. 2012. Aí, 2013 eu fui pro evento e tal, 2013 eu fui pro evento, eu estava sentado na plateia e aí um amigo meu me mandou uma mensagem. Você aplicou pro Érico? Você tem que fazer uma aplicação para ver se você vai ser aprovado ou não. E eu falei para ele, não apliquei. Ele, por quê? Não é meu momento. Ele falou, vai ser importante para você? Eu falei, vai. Ele falou, passa o número da sua conta que eu vou depositar. 60 mil reais. Ah, para uma mentoria já. Para mentoria. Que é o Insiders, no caso. Nem era o Insiders. Nem chamava Insiders, né? Tinha o Platts, isso, que era 100 mil. E o Érico tinha criado um outro grupo. Ele fazia isso em 2013 já? 2013. Aí ele tinha um outro grupo que ele criou, chamava Titânio. Isso mesmo. Que o Titânio veio o Pedro Sobral, Thiago Tesman, Bruno Capanema, eu conheci todo esse pessoal lá. O Ivan Quirino, que hoje está no nosso grupo lá. Então eu conheci esse pessoal lá. E o Érico criou esse grupo, porque era um grupo que tinha feito 6 em 7 e que ele queria elevar esse grupo para fazer 7 dígitos. Mas eu não tinha feito 6 em 7 ainda. E o Érico me aceitou. Mesmo eu não tendo feito 6 em 7. E para mim ali foi um grande divisor de água por alguns motivos. Primeiro, eu comecei a aprender como entrar dentro do marketing digital com uma outra visão que não era só a visão do Fórmula, de quem estava tendo resultado. E segunda, foi uma quebra de mentalidade, cara, que foi absurda. Porque a partir do momento que você não faz 6 em 7, alguém faz, aí o cara te puxa. Aí o pessoal começou a bater 7 dígitos. É o ambiente. Todo mundo ali está batendo 7 dígitos, você tem que bater 7 dígitos. E a minha mentalidade era uma mentalidade de professor ainda. Eu fazia conta de quanto eu ganhava hora aula. 100 mil? Tanto, cara, não vou chegar nunca. E eu tive uma virada de chave de um cara que eu agradeço até hoje. Aliás, tem 2 pessoas que eu agradeço. Uma foi o Thiago Teller, que ele pegou e falou assim, cara, você acredita que você vai fazer 1 milhão no ano? E eu fiz assim, sim, mas por dentro não. Ele falou, quanto custa o seu produto? Eu falei, R$1.000. Ele falou, se você vender 3 produtos por dia, você faz 1 milhão por ano. Você consegue vender 3 por dia? Eu falei, consigo. Ele falou, quebrou a barreira. Você consegue fazer isso. Essa foi uma. E a outra foi no evento do Érico, Joubert, que você conhece. Joubert. Ele falou assim, nessa sala vão sair os próximos milionários do marketing digital. Eu falei, eu quero estar dentro. Cara, então, nesse primeiro momento, você escolheu o Érico aí por uma série de várias circunstâncias, mas os outros você escolheu mais consciente. Os próximos foram quem? Ele mesmo? Então vamos Capanema. Lá. Eu escolhi o Natanael. O Natanael. Porque o meu produto ele vendia muito mais todos os dias do que no modelo do Fórmula. E aí então a ideia é, deixa eu encontrar esse cara, o Natanael Oliveira, então nesse caso, que é um cara especialista em perpétuo. Em perpétuo. Entendi.
E aí depois dele você foi para o Capanema. Então, quero internacionalizar, que é vender o seu produto em outras línguas. Em outras línguas. E aí você foi para esse específico. Ele já fez, o Bruno Capanema já fez isso. Ele já fazia. Já internacionalizou. Ele já fazia e estava vendendo mais lá fora do que aqui. Então, eu acho que fica aí a dica já, né? Cara, mentoria olha para esse mentor e veja se ele já chegou aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar e aonde ele está dizendo que ele vai te levar. Então, não, eu vou te levar a ter muito sucesso com vários alunos de personal. Já pergunta para ele, já manda uma mensagem aí, quantos alunos de personal você tem agora ou você já teve em certo momento? Qual que era o valor de hora-aula que você cobrava? Essa é a pergunta essencial. Eu lembro que, por exemplo, eu dei uma mentoria para um rapaz que me procurou, ele era, não sei se era de Belém, ou de Manaus, ou Belém ou Manaus. E a cobrança dele, por exemplo, ele fazia o reajuste em cima de salário mínimo. Eu falei, cara, qual a lógica disso? Não, porque a hora que sobe o salário mínimo, aumenta. Eu falei, quem que você atende na tua cidade? Ele falou, só empresário. Eu falei, cara, empresário não ganha salário mínimo. Não faz o mínimo sentido. Você tem que cobrar em cima do valor que você oferece. A entrega que você tem. Você tem uma boa entrega resultado? E aí está a diferença de pegar uma dica com você, de um mentor, de pegar, de repente, um cara que é assalariado, de repente um cara, de repente, que é apenas, nesse caso, né, professor na faculdade, que ele é assalariado, é por isso que eu estou mencionando, não que ele não tenha, não possa ter outro tipo de habilidade e experiência, mas ele é assalariado, ele fala, cara, aumenta o valor de acordo com algum índice específico, como o salário mínimo. É isso. Ou você alucina. Você vai no ego, fala, não, eu sou o cara, eu sei tudo, e eu vou cuidar do meu negócio e fica alucinando. Eu vou nas minhas crenças, nas minhas teorias, não entende nada de mercado. Quando eu falo mercado, não a parte técnica, mas a parte de gestão, a parte de vendas, a parte de marketing. E aí ele alucina e faz do jeito dele. E a gente pode considerar que vocês, se não são os primeiros, estão entre os primeiros a lançarem produtos digitais na área fitness. Quem tinha lançado antes de você? Só o Vinícius Possebon? Só o Possebon. É? E tinha uma outra, a Olivia, que era justamente parceira desse amigo que deu essa virada de chave em mim, de quantos produtos você vende e tal. Ah, é? Ele era o cabeça e ela era a expert. Eles tinham um programa de emagrecimento. E nessa trajetória, qual foi o momento mais difícil pensando no produto da Gisele, então, né, Gisele Monteiro, que hoje vende para mulheres para mães, no caso, mulheres pós-parto. A gente tem uma esteira que a gente tem, ela prepara para o parto, a gente tem um produto para gestantes, a gente tem um produto pós-parto. Legal. E dentro desse pós-parto a gente tem alguns produtos, né? Dependendo do ticket. E qual foi o momento mais difícil? Que o profissional de educação física quer entrar no digital, mas passa por várias dificuldades. Qual a maior dificuldade que você passou? Eu acho que a maior dificuldade, cara, assim como você, que veio também da área acadêmica, é um outro jogo. Eu tinha cabeça de professor, não tinha cabeça de empresário. Então, quando você muda, então se você perguntar para mim hoje, pergunta para mim o que eu sou. O que você é hoje, Arthur? Eu sou empresário. Eu estava professor de educação física. Na época, então, se eu perguntasse isso para você, você ia falar, sou professor. E muita gente não entendeu. É a virada de chave de entender que você deixa de ser professor para ser um empresário. Por alguns motivos, tá? Desculpa te cortar, mas... Mas é que eu pensei agora, o que é que o personal, ele é personal, a gente sabe que ele é um empresário, ou ele deveria ser um empresário. Mas difícil, né, entender isso. Ele já começa misturando, começa errando porque ele já mistura todas as contas, só tem pessoa física, não tem pessoa jurídica, então ele dificilmente entende isso, né? E quando você fala que você é professor, você tem cabeça de professor, e cabeça de professor é CLT. Hora-aula. Hora-aula. Então uma vez eu lembro que eu fiz uma postagem, falei, pessoal, vocês não são mais professores, vocês são empresários. Não, tomei uma enxurrada de... Cada um. Imagina se você tivesse falado que eles tinham que fazer marketing ainda. Não, são empresários e precisam fazer marketing. Essa foi a virada de chave que eu tive. Se você não quiser seguir, tá tudo certo, segue o seu caminho. Sabe a virada de chave que eu tive há
um mês, 2 meses atrás, eu fiz um post dizendo: professor, você pode deixar de ganhar R$50 e cobrar 200 na sua aula de personal. Vários, não é que é um ou outro, vários comentários dizendo que, professor, é ridículo você falar isso. Tipo, ninguém paga R$200 numa hora de personal. Então o próprio professor, ele não sabe que é uma realidade assim, natural. Aqui em São Paulo, nas melhores academias, o base é R$200 a aula. E o próprio professor, ele não acredita que isso é verdade. Eles assim, me criticaram no sentido de que, assim, que eu estava alucinando de ter falado aquilo. Você acredita? Eu acredito. Ele não consegue, né? Não chega Quanto a ganha? cabeça dele. Qual a hora-aula hoje de um professor de universidade? Cara, dos meus amigos, R$32, R$38. Então como é que ele vai aprender a ganhar 200 se o mentor dele, universitário, ganha 32? Já começa lá atrás a formação. Ainda mais se ele perguntar para essa pessoa como chegar em 200. Em 200. Ela vai falar nunca. Não é uma realidade. Por quê? Porque eu ganho 32. Eu com mestrado ganho 32. Quem é você para ganhar mais que eu? Vale lembrar que a ideia é perguntar sobre fisiologia, sobre biomecânica, sobre anatomia para esse cara. Mas perguntar sobre como faço para ganhar mais, tem que perguntar para essas pessoas que estão chegando lá. É isso, né? E nós tivemos uma virada de chave também de subir o preço do produto. A gente começou vendendo a 297. Passamos para 497, 797, 997, 1.297, 1.500. Chegamos em 2.000. Agora está 2.000. E é o mesmo produto regravado, é isso? Ou ele é o mesmo produto? A gente só aumentou o preço. Aumentou o preço. Só aumentou o preço. O diferencial nosso, que o nosso produto ele não é só online. A gente tem uma equipe por trás para dar suporte. Né? De acompanhamento, não é nem suporte, é um acompanhamento. Então ela manda foto, a gente acompanha. Então a gente treinou esse pessoal para isso. Então esse é um diferencial. Então ela não fica jogada dentro de uma plataforma e siga aí. E essa é a diferença da escala. Quando a gente pensa no personal presencial para essa quantidade de alunos e a possibilidade que você falou, né? Além do valor, a quantidade de alunos. Qual é o total de alunos que já passaram? Mais 32 mil. 32 mil, né? Alunas. E essa é a principal diferença, né? Explica para o professor para ele entender qual é a diferença de escala, escalabilidade e do que ele faz hoje em relação à hora-aula cobrada nas academias, sendo personal. Só um detalhe também que a gente mudou, a gente não usa mais a palavra aluna, a gente usa a palavra paciente. Ah, é? E isso gera mais autoridade. Como se fosse um médico, né? Porque o médico chama de paciente, então é isso? Ou até o próprio fisioterapeuta, porque o que a gente está fazendo é um tratamento da diástase. Se eu estou fazendo um tratamento da diástase, ela não é uma paciente. E isso gerou uma outra autoridade. Percepção de valor sobre o produto. Percepção de valor, com uma mudança de palavra. Que a própria aluna acredita que ela é paciente, que ela precisa de uma ajuda médica ou, enfim, específica. Específica para tratar um problema que, teoricamente não, na prática é cirúrgico. E a gente consegue reverter. Então isso agrega valor. Explica agora essa diferença. Vou para online, vou para o presencial. Como é que eu faço para ganhar dinheiro e qual que é o benefício de cada um deles? Já que você passou pelas duas etapas. Online e presencial? Isso. Tá. Então vamos lá, presencial. Você consegue cobrar mais a tua hora de trabalho, né? Óbvio que se você tiver o conhecimento, se você tiver uma boa comunicação para o cara entender que você vai resolver um determinado problema ou que ele conquiste um certo sonho, só que ele vai bater num teto. Quantas horas você vai conseguir trabalhar por dia? 12. Beleza. 14, então, mas você tem um máximo. teto ali, você tem um teto. E além disso, você vai conseguir fazer isso até quando? E aí vou fazer uma outra pergunta que acho que vai ser uma boa reflexão. Quanto tempo, né, você vai conseguir exercer essa função e se lá na tua velhice você vai ter juntado dinheiro suficiente para ter uma liberdade financeira? O problema é quando o personal ele começa a ganhar bem, começa a atender muitos alunos, ganha bem
né? Muitos acima de 10 mil reais, 15, 20 mil reais, só que ele aumenta o padrão de vida dele também. Torra tudo. Aí ele fica dependente daquele, Torra tudo. desse ciclo de acordar cedo, dormir tarde, ganhar bem, mas torra tudo. E aí não consegue, né? Porque se ele ganha bem desse jeito e planeja uma aposentadoria, dá certo. Mas essa é a dificuldade, né? Porque existe uma diferença entre educação financeira e inteligência financeira. Não sei se você já leu o livro do Robert Kiyosaki. Sim, pai rico, pai pobre? Tem um que chama independência financeira. Não. Então, o que ele fala ali? Educação financeira é simples. Gaste menos daquilo que você ganha. E aí você vai guardar dinheiro. A inteligência financeira é você controlar a sua mente para não gastar em bobagem. Porque o que acontece? Principalmente quem passou por necessidade financeira atrás. A hora que começa a entrar dinheiro, você fala assim, agora eu tenho direito a viver o que eu não vivi lá atrás. Aí você sai gastando com viagem, você compra carro, você vai trocando celular a cada 6 meses. Tem necessidade? Às vezes não. Né? Dependendo de quanto você ganha, não. Preferível vai guardando esse dinheiro, vai fazendo um pé de meia, vai investindo, compra imóvel, né? Faça os investimentos certos. Então, a grande questão é a inteligência financeira. E eu lembro que eu estava mentorando um rapaz do marketing digital. A primeira bom lançamento que ele fez, ele foi no shopping, torrou tudo comprando roupa, cara. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Inteligência financeira, né? Eu li um livro há pouco tempo chamado Morra Sem Nada. Também mudou um pouco o meu raciocínio sobre o quanto eu vou economizar também. Ele sugere ali, né? Já leu esse livro? Não. Já leu esse livro? Não. Ele sugere que, e ele mostra estatisticamente, só que é um livro que funciona mais para quem é classe média alta. Porque para aquele trabalhador que precisa ficar trabalhando para pagar a conta, não funciona muito bem. Porque ele fala que é um livro para quem acumula dinheiro durante a vida. Então você precisa acumular de alguma maneira. Sim. Pouco ou muito, mas você precisa acumular. E aí ele mostra que estatisticamente as pessoas normalmente elas morrem com um dinheiro na conta que é transferido, obviamente, mas que tem um imposto grande em cima, né, assim, imposto de transferência e tudo mais, e que a pessoa, então, se ela calcular aquilo, vamos fazer uma hipótese, ela morreu e ela tinha 100 mil na conta, uma casinha onde ela morava e tinha 100 mil na conta. Se ela fizer uma conta de quanto tempo ela demorou para juntar aqueles 100 mil, digamos que sejam 3 anos. Então ela fala, cara, será que vale a pena você ter trabalhado esses 3 anos para você ter deixado aqueles 100 mil? Então, obviamente que ele sugere uma série de maneiras de você, obviamente, não ficar sem dinheiro na sua velhice, né? Você ter a sua aposentadoria, ter o seu plano de saúde, mas o livro ele Morra Sem Nada, porque a ideia chega um momento que é o momento de gastar. Só que, e esse momento ele coloca, esse momento não é nem muito na velhice, porque na velhice você não tem saúde para aproveitar algumas coisas. Sim. Né? Então tem um tempo que você precisa aproveitar algumas coisas. Por exemplo, você quer fazer esquiar, se você nunca esquiou e quando você tiver 70 anos, muito provavelmente não vai acontecer. Então não adianta você ter dinheiro nessa época para esquiar. Você pode ter para fazer alguma outra coisa. Então você precisa equilibrar. Ele fala que você, inclusive, morre várias vezes durante a vida e a gente não percebe. Então você morre na infância, morre na adolescência, morre na fase adulta, morre na velhice, porque tem coisas que você nunca mais faz. Inclusive, se você quer fazer um mochilão, chega uma época ali, 30 e poucos, 40 anos, tipo eu com 40 anos, passou da minha época de fazer mochilão. Então mesmo que eu queira, agora eu não vou fazer. Então tem a época de fazer um mochilão. Né? Passou isso, morreu aquela parte. Se eu falar para fazer mochilão para minha esposa, ela me mata. Vamos fazer um mochilão? Não sei. Fazer um mochilão. Prefiro ir num hotel 5 estrelas. Um hostel, ela me mata. A gente dividir um banheiro. Cara, você sabe que a gente foi para Nova York? A gente não tava com muita grana nessa época. A gente foi para Nova York porque a gente foi com milhagem para os Estados Unidos e não tinha voo nem de Orlando nem de Miami para voltar. Aí tinha que ir para Nova York. Aí eu comprei uma passagem, paguei $60 a passagem, a gente foi para Nova York tinha para voltar para...
E aí eu não li inglês na época, aí eu comecei a entrar no lugar via ACM. Pô, a ACM é legal, tem hotel lá dentro, frente pro Central Park, tem academia, tem restaurante, vamos lá. Ah, peguei o quarto mais barato, pum, apertei $100 por dia. Que na época era caro para nós, né? Hoje é o preço mais ou menos de um hotel aqui no Brasil. Isso. Aí, pum, paguei $100. Cheguei lá, cara, era um quarto que era metade disso, tinha uma cama, não cabia as malas e o banheiro era comunitário. Comunitário, era cara, só o quarto. A Gisele só falou assim, eu não sei se vai falar inglês, se vai falar espanhol, se vira. Sai daqui. Aqui eu não fico. Aí, ó, tá vendo? Se fosse com 20 e poucos anos... Tava aí, tudo certo. Tá uma maravilha, né? É bem isso. Cara, fantástico. Olha só, a gente passou por Verkhochansky e agora a gente está falando de Nova York, chegamos no marketing digital, mentoria, Érico Rocha. Só faltou a gente falar da escala do digital. Da escala, é verdade. Só faltou a gente falar disso. Eu acho que a grande vantagem é a escala, né? Jamais a gente conseguiria atender mais de 32 mil pacientes se fosse no modelo presencial. Jamais, né? Só que tem que entender qual é o jogo. Não é simplesmente, eu vou pro digital e vai bater cabeça. Assim como eu bati cabeça lá atrás. Ter mentores nesse momento, então, é importante. É importante. Que, inclusive, você tem feito mentorias assim, Arthur? Então, a gente tem uma mentoria que você, inclusive, faz parte, que é para empresários. E agora a gente vai ter um encontro, né, do Power Trainer. Pra gente, que é o Power Trainer. 6 e 7, semana que vem. Semana que vem já. Semana que vem. Pra gente ajudar esse pessoal que quer dar esse próximo passo. E vou falar, né, tanto nós aqui, Personal Trainer Academy, hoje com mais de 30 mil alunos, minha experiência também, dono de academia, personal, dono de estúdio de pilates, a sua agora que você contou pra gente aí, não sabia que você tinha sido dono de academia também. Em 1990. 90? E eu quebrei por causa do Plano Collor. De 90 a 94? Não, a gente quebrou antes porque... Acho que você não vai lembrar. É porque eu sou de 84. Você não vai lembrar, né? Se a gente pensar em 90... quando o Collor entrou a Zélia. Não lembro. Que era a ministra da Economia. E ela confiscou todo o dinheiro. O que você tinha dinheiro de banco, você não podia mexer. Isso. Aí a gente não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar nada. A gente quebrou. E a inflação comeu também. Você não podia mexer, mas não, depois... porque foi assim, até março, a gente teve 80% de inflação no dia. No dia? No dia. Em março foi 80% de inflação no dia. E a gente acha que a Argentina tá ruim. Não, cara, eles remarcavam 5, 6 vezes por dia no supermercado. Você comprava de manhã era um preço, à noite era outro. Aí quando entrou o Collor... Recebia, você tinha que ir correndo no mercado. Correndo comprar. Se você fosse no final da já tarde, era, você era metade do... Já era. Não acredito. Então o pessoal remarcava. E aí quando eles entraram em março... E ela não ia confiscar dinheiro de poupança, ela confiscou tudo. Porque tinha muita gente ganhando dinheiro fazendo aplicação na bolsa. Uhum. E aí ela confiscou tudo. Quando ela confiscou, a gente não tinha dinheiro para pagar a água, não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para pagar nada. Quebrou. Experiência, hein? Muito bom. Convidamos então todos vocês a participarem dia 6 e 7 de setembro, Power Trainer. É o final de semana que vem já. Final de semana que vem. E fala o seu Instagram pra gente, Arthur, também, aproveitar aí. Arthur G. Monteiro. Arthur sem H. Arthur sem H, G. Monteiro. Arthur, obrigado. Cara, obrigado pelo mais convite. Uma vez. Sempre é muito bom conversar com você, conhecer a sua história. Tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo ou assistindo também gostaram. Fica ligado aqui conosco porque tem muito mais podcast, NotávelCast, aqui direto da Fitness Brasil Expo 2025. Valeu e até mais. Valeu.